Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não, precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas e todos que estão envolvidos com educação e cultura. Gostaria de divulgar seus poemas, contos, crônicas? Entre em contato conosco e lhe daremos todos os detalhes. Seja também um assinante da revista Ponto e Vírgula e faça parte desse grupo maravilhoso. Para mais detalhes, envie um e-mail para irene.pontoevírgula@gmail.com ou pelo Facebook Ponto e Vírgula. Olá, e aqui estamos novamente com o nosso Ponto e Vírgula. Muito obrigada pela sua audiência. Que bom saber que você está sempre aí ligadinho no nosso Ponto e Vírgula. Vamos continuar falando da nossa revista Ponto e Vírgula. Vocês estão lembrados, né, que no programa anterior nós falamos de poetas inesquecíveis, poetas em destaque. E hoje nós falaremos também de poetas. Falaremos de escritores, falaremos de artistas plásticos. Isso tudo aqui no Ponto e Vírgula. E agora vamos para os nossos poetas em destaque. Maris Esther Aparecido de Souza, Fátima Moreira Melo, Camilo Xavier, Simone Neves, Elisa Alderani e Fernanda Rocha Mesquita. Agora, aqui no Ponto e Vírgula. Abrigo, por Maris Esther de Souza. Junco sou, querendo na umidade de um abraço, ter só o contato de sentir-me, nem que por um momento, em um abrigo. Momentos de hoje, por Fátima Moreira Melo. Preciso apagar o ontem recheado de sonhos e desejos. Preciso ser eu mesma, descobrir e entender que o amor é que responde por mim. Olhar, por Camilo Xavier. Jogue fora a preocupação, espante a crise, levante-se, suba. Alcance logo a cumeeira e veja a dificuldade de outra maneira. Na Máquina da Vida, por Simone Neves. Na máquina da vida, costuro sonhos lindos de amor e ternura. Sonhos esses que embalam o meu sonhar. Meus Jardins, por Elisa Alderani. Meus jardins são os grupos dos amigos, onde os rego com amor todos os dias com minhas simples poesias.
Libertar, por Fernanda Rocha Mesquita. Liberto-me da sombra que lança sobre mim. Liberta-te da sombra que lanço sobre ti. E livres de laçadas, encontrar-nos-emos nos laços do amor. São lindos esses mini poemas, não são? Parabéns! E agora vamos para a nossa escritora Eli Vieites Lisboa, com Palavras ao Amado Ausente. O conselho veio da amiga querida: não ficar na falta, mas do que se teve. Quando se viveu um grande amor durante 16 anos, tudo foi ganho, tudo valeu a pena. Ele se foi, assim como um sopro, sem dizer adeus, como se atendesse a uma chamada lá de cima. E aí a saudade veio forte, sufocante, insuportável. Nada alivia, nada diminui. Ao contrário, são os pesadelos que sufocam nas noites mal dormidas. Apego-me às orações, mas elas não consolam. As lembranças vêm dolorosas. Toco em objetos que eram dele, com doçura, com carinho. Nada remedia. As fotos ajudam. Aqui está no computador, ele alegre, sorridente. Deslizo a mão sobre o rosto querido, querendo a magia de senti-lo vivo ainda. Tudo ilusão. A casa é alívio e castigo. Tudo o relembra. Ele, o amado. As primaveras que plantou, tão coloridas. Os ipês do jardim, os pássaros, até o sol quando tomávamos juntos pela manhã, em suas pernas roliças, jovens ainda. As juras de amor trocadas à noite, os beijos do até amanhã, tudo tão vivo. De repente, cenas amargas do velório. Ele estava tão bonito, tão tranquilo, as mãos cruzadas no peito. Quando a noite chega, tenho medo diante da cama vazia. Procuro não pensar. Pego o pequeno travesseiro do qual ele gostava, aliso-o e a saudade aperta. Procuro distrair-me com notícias jornalísticas, mas é pior. A televisão só fala coisas ruins. Onde está meu mundo? Procuro imaginar meu doce companheiro em lugar melhor, ao redor de pessoas amadas que já se foram. A ilusão dura pouco, não alivia. Agarro-me à frase da amiga: não ficar na falta, mas do ganho. Foram 16 anos felizes, perfeitos. Prêmio ou castigo? Se prêmio, por que acabaram? A separação repentina é um castigo? Ah, meu amor, tudo é tão vazio sem sua presença, tudo sem sentido, amargo, cruel. Apego-me à ideia de que voltaremos a estar juntos. Mas quando? E minha partida será doce e breve como a sua, sem dor, sem desespero? Por que histórias de amor sempre têm final triste? Não ficar na perda, ficar no ganho. O conselho é lindo, profundo, mas o coração não acredita muito. Ele quer o impossível, ele quer o não acontecido, ele o quer de volta aos meus braços vazios, ele o quer junto a mim, para sempre, sem nunca dizer adeus.
E agora, o nosso escritor em destaque, José Antônio de Azevedo, com O Coração Infarta Quando Chega a Ingratidão. Neste mundo moderno, já tecnologicamente desenvolvido e dentro da economia do mercado globalizado, existiu uma prole encravada em Itapiranga, uma cidadezinha de 21 mil habitantes no sul de Minas Gerais. Sua população era constituída, na maioria, por caboclos. Assim, naquele município mineiro, brotou essa família bem constituída, de pai, mãe e um filho. Que, ainda criança, era um garotão forte e sadio, nascido no signo dos empreendedores. Maicro, um matuto vistoso, resistente, com aparência simpática, foi trabalhador e compromissado com o bom caráter. Margarida, a mãe, mulher prestativa e boa dona de casa, fez jus ao nome que lhe emprestara uma bela flor. Esse triunvirato familiar foi o modelo de trabalhadores rurais para a gente sofrida da roça. Nas relações sociais, os pais de Kay adotaram a máxima de amar os outros como eram na realidade e não como gostariam que fossem, aceitando os defeitos e cultivando as virtudes. Naquele comportamento, pediam a Deus que apreciassem o lado bom dos outros, a fim de não sentir a traição dos malfeitores. Portanto, no dia a dia de labuta, a família de Kay ia vivendo ao sabor do tempo e consumindo-se no benfazejo. E, assim, em uma noite enluarada, estando os três apreciando a aragem noturna debaixo da mangueira do quintal, Maicro disse, contemplando a lua: quando nos injuriarem com a incompreensão dos nossos semelhantes, peçamos a Deus para perdoá-los e assim ficarmos em paz com nós mesmos, pois toda ofensa é resultado do egoísmo e da fraqueza dos que estão do outro lado. Estando assim concordes, Kay começou a vida de estudante e trabalhador aos 8 anos de idade, primeiramente como morador da roça. Depois que começou a entender como era a vida, já aos 15 anos, pressionava os pais para residir na cidade. Tanto ele pediu que Maicro, formulando um pitaco de que o melhor investimento que se pode fazer é nos filhos, cedeu ao pedido e mudou-se com a família para Tapiranga, cidade pequena, com poucos recursos para evoluir. Na cidade começou a trabalhar como boia fria, não demorando a encontrar emprego com carteira assinada, que lhe deu um pouco de estabilidade. Margarida tomava conta da casa e lavava roupa para fora, ganhando também um dinheirinho para o próprio sustento. Enquanto isso, Kay estudava com afinco, chegando ao 1º grau escolar. Não tendo nenhuma escola para que avançasse nos estudos, o pai conseguiu uma moradia para o garoto numa cidade grande, perto, a fim de completar seus estudos. Enquanto Maicro e Margarida davam duro no trabalho para formar Kay, este progredia, não só nos estudos, como também na vida. Casou-se com uma moça rica, tornando-se um grande empresário de laticínio em pouco tempo. Assim, chegou ao auge do poder, enquanto o pai ainda residia sozinho na mesma casa humilde de Itapiranga, pois Margarida tinha sido despetalada por uma pneumonia em casa, sem sequer receber um recurso médico ou uma internação hospitalar. Desfaleceu no completo esquecimento filial. Na pequena cidade, não havia proteção aos doentes e na metrópole, onde morava o filho, ele sequer sabia o endereço dos pais. Kay, com a boca abarrotada, vivia na opulência com muitas contas bancárias e Maicro mirrava no abandono com proventos de salário mínimo decorrentes da aposentadoria e definhava
num letárgico descaso. Dessa feita, estremunhou na ingratidão até a morte por um fulminante infarto do miocárdio. E agora, o nosso outro escritor em destaque, Percy Polegato. Eu revi os cabelos cor de areia da Josi e punha em seus lábios as palavras da feiticeira nórdica, dizendo que a noite caía, que não havia mais luz e que eu não saberia mais como voltar. Que ônibus é o seu? O Jardim Zara, o único que passa aqui. Ah, sei. Ela quase sorriu. Eu não sabia nada de ônibus. Naquele momento, parecia evidente que nos olhávamos de alto a baixo. No mundo adulto, as paixões conduzem a destinos complicados, quase ilustrando uma jogada de má sorte, como há muito nos ensinam os contos de fadas e as sagas estendidas até o momento em que algum ser mítico generosamente se propõe a quebrar o encanto. Só que, na realidade, nunca se viram estas entidades benfeitoras e os encantamentos podem romper-se por força do costume, do tédio ou do crime. Era um dia cinzento sob a frente fria, tarde de claridade holandesa, um dia extenso, horizontal, abrangente, orientado por nuvens. Ela seguia ao meu lado nas escadas, um pouco à frente, atitude impensada de anfitriã orgulhosa, querendo apresentar os lugares novos ao visitante. A cada passo, eu vivia o encantamento do impossível, uma realidade que pouco diferia de um sonho nítido, tarde alheia aos ofícios externos, um lapso de tempo em que meu coração se traía, longe do alcance de quem quer que me conhecesse. Acompanhando as pernas bonitas da Josi, eu me orgulhava de minha pequena coragem. Associando situações reais com minha memória de livros, revia involuntariamente trechos de narrativas míticas, especialmente aquela em que a jovem conduzia o forasteiro perdido. É ali o meu castelo. Venha, vou lhe dar abrigo. Está frio e você pode se perder na floresta. O viajante percebe que a jovem está mudada. Ela agora é uma feiticeira, só que ele não sabe mesmo o caminho de volta. É ali o meu castelo, ela repete. Venha, vou lhe dar abrigo. Veja, a noite caiu. Não há mais luz. E você não tem como voltar. Está frio e você pode se perder na floresta. Venha. Você não sabe mais como voltar. E a nossa outra escritora em destaque é Cecília Figueiredo. O que nos custa sorrir? Para sorrir seria necessário montar-se em cena, emplumar-se, resistir? Nada. Sorrir é para nós, humanos, um ato inteligente da alma, um pouco de brisa fresca, de reação àquilo que nos agrada, pura reação ao prazer. Igualmente, quanto custaria a uma alma simples chorar? Nada nos custa. O choro melodramático sobre uma tragédia que nos abate é natural. Contudo, as grandes tragédias são raras, pontuais, tantas vezes coletivas. Por isso,
Seria primordial saber chorar pequeno diante de coisas pequenas. Um vaso que se quebrou, tão estimado, pode para mim ser motivo de um choro profundo por sobre aquilo que foi e nunca mais será. E mais um escritor em destaque, Itamar Wugman. Itamar Wugman, com o texto Ainda Sou Jovem. Humanos são jovens ou velhos. Jovens são infantes, meninos, adolescentes e adultos. Velhos são somente velhos. Faço 92 anos em agosto. Nonagenário, arrogo meu direito de me declarar jovem. Com desprazer, reconheço sinais implacáveis, denunciadores de minha velhice. Não os nego. Cabelos grisalhos, pele flácida e enrugada, caminhar lento, incerto, visão muito reduzida pela degeneração macular relacionada com a idade. Visitas regulares à farmácia. Remédios é o tema preferido das conversas de idosos. Sim, sou forçado a confessar. Meu corpo está envelhecido. A mente não. Minha mente recusa-se a acompanhar a deterioração do corpo. Fisicamente estou velho. Mentalmente ainda sou jovem. Mais jovem do que muitos jovens que saracoteiam por aí. Não me dedico à atividade predileta dos idosos, ou fazer nada, ver o tempo passar. Trabalho, escrevo croniquetas, pequenos comentários sobre a vida, escrevo memórias e memoriais, uma autobiografia não autorizada. Fotografo. Não sou fotógrafo, sou imagista. Crio imagens. Preparo foto-livro com a inestimável colaboração de Tora Amêndola e Éder Ribeiro, curador. Faço psicanálise com Mércia Maranhão Fagundes. Exorcizo antigos fantasmas amedrontadores. Reduzo-os a espantalhos. Mudo minha maneira de ser. Sou o mesmo e sou outro ao mesmo tempo. Estranha sensação. Minha visão é limitada. Aguda é minha percepção do comportamento humano, por vezes incompreensível. Meu e dos outros. Observo a grandeza e a miséria da alma humana. Muitas são as batalhas travadas. Saboreio vitórias, choro derrotas. Minha ação ou inação determinam vitórias ou derrotas. Destino, sorte, acaso determinam vitórias ou derrotas. Perdido, choro em desespero em meio à tempestade. Envelheço, aprendo. Tempestade e bonança. Choro e riso se sucedem. Fazem parte da vida, até o fim. Quando jovem, morre um idoso, penso, viveu bastante. Não morreu jovem. Nonagenário, mudo de opinião. Ainda não vivi o suficiente. Necessito viver muito mais. Tenho muito para aprender, fazer e amar. E mais um escritor em destaque, César Augusto da Silva Batista. Aqui nós temos 2 livros em destaque, Sangue e Sedução e A Herança. Vamos ver um trecho do livro
Sangue e Sedução. Era uma noite fria, com uma chuva fraca, mas intermitente. E na ausência da lua, as ruas ficavam ainda mais desertas e escuras. Um vulto caminhava sozinho, usando calça preta, camisa de mangas compridas, cinza escuro, um pullover azul escuro e um sobretudo preto. Protegendo os sapatos tinha galochas e, na cabeça, um chapéu de feltro, também escuro. Com a mão esquerda carregava o guarda-chuva e a direita dentro do bolso do casaco. E trecho do livro A Herança. Quando era pequenino, por volta de 4, 5 anos, Solon ia à missa com a mãe e as irmãs mais velhas, mas não ficava quieto de jeito nenhum. Costumava dar tapa na bunda de quem quer que estivesse sentado no banco da frente, principalmente se fossem meninas. E agora, para finalizar o nosso programa, vamos destacar alguns artistas plásticos. Valdomiro Abondanza, com a obra Moderna Mona. Yara Della Fiori, com a obra Vejo Flores em Você. Luciane Iavé, Tempo de Pandemia. E Leila Castelã, com a obra Anjo Consolador. Parabéns a esses artistas que também nos alimentam a alma com suas obras, com seus belíssimos quadros. São poetas do pincel. Parabéns! E assim nós terminamos essa revista, que nós comentamos a revista inteira. Eu espero que você tenha gostado e que continue nos apoiando e que continue sempre também aqui nos assistindo, porque também você vai sair sempre com a alma alimentada. Ponto e vírgula é um oásis no meio do deserto, não é? Eu espero você no próximo. Tchau!